Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Amém. Pai querido, santo, Deus maravilhoso, soberano, eterno Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Que a tua palavra nessa noite ela vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, meu Pai. Queremos ouvir tua palavra, queremos ouvir tua voz. Fala com cada um de nós, ó Pai amado, santo, fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. E a Deus toda a glória. Deus abençoe. Amém, irmã Arcádia? Firme e forte, né? É a guerreira. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi outros, até Barnabé eu já escutei falar que foi, mas Hebreus nós não sabemos o autor dele, quem escreveu. Mas o autor, quando ele escreve aqui, ele está falando aqui para nós sobre o perigo da negligência, de negligenciarmos. Então, amados, quando ele começa aqui no versículo 1, ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o autor está dizendo que nós temos que nos atentar com mais diligência, com mais atenção, ficar esperto, ficar atento, com mais diligência, para que coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, quando o autor está dizendo isso, ele está dizendo para nós, nessa noite, olha, seja diligente, fique atento para as coisas que você já ouviu, e que você não se desvie dela. Nós temos ouvido a mensagem, nós temos ouvido essa mensagem, e muitas pessoas têm ouvido essa mensagem, e muitas pessoas têm se afastado dessa mensagem, porque não se atentaram, não vigiaram, não se preocuparam. Mas infelizmente muitos têm se desviado dessa mensagem, muitos têm se desviado dessa palavra, muitos têm abandonado essa palavra. E como é difícil você conversar com uma pessoa que afastou da palavra. Encontra um versículo em toda a Bíblia para justificar. Acha que está crente, acha que está convertido, acha que está salvo. É difícil você conversar com uma pessoa afastada que não quer mais Jesus. Quando você conversa com uma pessoa afastada, que aquela pessoa você vê que tem temor, que escuta você, que para te ouvir, é uma coisa. Mas tem aqueles que batem de frente com você, quer justificar um erro que injustificável. E o autor está dizendo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Tem outra palavra aí no lugar de diligência aí na Bíblia de vocês? Não, né? A maioria é tudo corrigido e a CF, né? Só na do irmão Hélio acho que tem. O irmão Hélio usa, acho que deve ser diferente. Com mais diligência, para que coisas que já temos ouvido
para que em tempo algum nos desviemos delas. Então o autor está dizendo, olha, sejam prudentes, fiquem atentos. Vocês já têm ouvido a palavra, vocês já têm se alimentado da palavra, vocês já não estão mais no leite, vocês já não são mais meninos, vocês não são mais crianças. Se atentem para que vocês não desviem o foco, o interesse, o amor, o desejo da palavra. Irmãos, porque quando essa coisa entra no coração da pessoa, irmãos, você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, você faz as coisas forçadas. Então por isso que nós temos que orar, Senhor, me dá amor pela palavra, me dá amor pelos cultos, me dá amor pela congregação, me dá amor pelas reuniões, me dá amor para me estar no culto, me dá desejo de congregar. É isso que temos que pedir para o Senhor, para não chegar um dia, irmãos, que a gente vai encontrar desculpa para tudo, para não vir até aqui. Nós vamos encontrar todo tipo de desculpa para não vir para os cultos, mas pelo contrário, nós temos que ter desejo. Poxa vida, daqui a pouco vai dar hora de eu sair de casa, e eu já vou glorificando a Deus, eu já vou exaltando o Senhor, eu já vou exaltando o Pai querido, porque eu vou para a casa do Pai, eu vou glorificar, eu vou rever meus irmãos, eu vou rever meus amados irmãos, e eu não quero me desviar desta palavra, eu não quero esfriar o meu coração, mas eu quero ter amor até a volta de Cristo, até a volta do Senhor. Glória a Deus. Aí o versículo 2 ele diz, irmãos, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a congregação e desobediência recebeu a justa retribuição, olha o que é que ele diz aqui no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ele está dizendo aqui, a palavra falada pelos anjos, na lei mosaica, os anjos falavam, os anjos apareciam. Não foi assim que o anjo apareceu para Maria? Não foi assim que o anjo apareceu para José? Não foi assim que o anjo apareceu no túmulo de Jesus? E muitas coisas apareceram. Não foi assim com Jacó brigou com o anjo. Então ele está dizendo, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, quer dizer, a palavra do Senhor se permaneceu firme. Como diz a palavra, para passar ao céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra de Deus, ela permanece firme, irmãos, e não tem contradição na palavra de Deus. Você, quando começa a ler a palavra, você começa a meditar na palavra e você fala, poxa vida, como é que as coisas se encaixam dessa maneira? Como é que as coisas é perfeita desse jeito? Uma palavra escrita há mais de 2000 anos, tem livro aqui escrito há mais de 3000 anos, coisas se cumprindo hoje, coisas se cumprindo agora, uma coisa que você vê que é viva, não se acaba, não se desgasta. A Bíblia, ela se renova a cada instante. Aleluia. Se o pastor Marcos vinha pregar esse mesmo texto aqui, o Espírito Santo já revela outra coisa. Se o irmão Hélio vinha aqui, o Espírito Santo já revela outra coisa. Se algum dos irmãos vinha pregar nesse texto, o Espírito Santo já revela outra coisa. É diferente de uma revista que você compra numa banca. É diferente de um jornal que você compra numa banca. Você lê aquele jornal, você não quer mais reler porque não tem mais assunto, não tem mais vida dentro dele, esgotou. A Bíblia não. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra do Senhor, é o próprio Deus, e ela, irmão, fala com a gente a todo instante. E olha que essa palavra foi escrita há muitos anos atrás, e olha o que diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Quer dizer o quê?
Aqueles que desobedeceram a palavra pregada, eles receberam a justa retribuição. Todos aqueles irmãos que não obedecem essa palavra, todos aqueles que desobedecem esta mensagem, eles recebem uma retribuição. Eles recebem a punição. E a punição, irmãos, é para aqueles que rejeitam essa mensagem. É para aqueles que não estão nem aí para essa palavra. Agora você imagina quantos vão ficar para trás? Quantos vão ser deixados para trás? Porque estão negligenciando esta palavra. Talvez hoje você falou para o teu filho como eu falei para o meu. Hoje meu menino disse que ia para Campinas comigo, esperei até às 8 horas, não apareceu. E eu vou, à noite eu venho. Aí agora apareceu umas entregas para fazer, aí pronto. Aí você entende. Mas nós temos falado. Eu creio que você tem falado para os seus. Só, irmãos, se eles não abrir o coração, não se voltar para Cristo, não se render a Jesus, infelizmente, eles vão receber a justa retribuição. E qual é a retribuição? É a morte eterna. A morte eterna. Nós não queremos que os nossos filhos recebam a morte eterna. Mas essa morte eterna vai ser aquela morte aonde há choro e ranger de dentes. Os nossos filhos que hoje estão desobedecendo essa palavra, que hoje não está dando ouvido para o que nós temos falado, infelizmente, irmãos, eles vão fazer companhia para o rico da história de Lázaro, infelizmente, tanto o meu quanto os seus. Se não se arrepender, se não se voltar para Cristo, se não se curvar diante do Senhor, e tudo isso ainda há tempo para eles. É marido, é esposa, é filhos, é neto, é quem for, sem exceção. Aqueles que não se renderem ao Senhor Jesus Cristo e não receberem Ele como Senhor e Salvador, infelizmente, a justa retribuição vão alcançar cada um deles. E depois daquele grande dia, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero me arrepender. Aí Jesus vai dizer, agora é tarde demais. Você teve uma oportunidade. O seu pai falou. A sua mãe te aconselhou. Os teus parentes te avisaram. O pastor pregou a mensagem. E você não quis dar importância. E quantas centenas e milhares de pessoas, irmãos, estão exatamente nesse momento, passando por essa luta eterna, passando por isso, porque recusou essa palavra, porque recusou essa mensagem, porque os prazeres da vida, porque uma noite de prazer, uma cerveja gelada, mais um trago ou mais uma pedra, satisfez o desejo da carne. E a pessoa, quantos nesse momento está perdendo suas vidas agora? Quantos nesse momento está perdendo a sua salvação agora? Por não querer o Evangelho de Jesus Cristo, por não aceitar essa palavra. E nós estamos hoje ministrando essa palavra, irmãos, com a certeza que tem muitas pessoas nesse momento sofrendo, gemendo, gritando aos prantos, aos gritos, como aquele rico estava lá em Lucas capítulo 16. Isso é uma realidade, irmãos. É por isso que compensa nós continuarmos
firmes no Senhor. Aleluia. Não olhe para trás. Não venda a tua fé. Não venda a tua salvação por nada. Não negocie a tua salvação. Mas continue servindo ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Porque o versículo 3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está vendo o que o autor está dizendo? Ele começa aqui no versículo 2 dizendo sobre a velha aliança, a lei mosaica, mas aqui no versículo 3 ele já passa para a graça. Ele já está anunciando a graça, já está anunciando Cristo, já está falando da graça de Jesus Cristo, e ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Quem ouviram? Os apóstolos. Então, o Senhor anunciou, o Senhor pregou, o Senhor falou de salvação, o Senhor falou de arrependimento, e os discípulos ouviram e publicaram a mesma mensagem: arrepende, porque o reino de Deus está próximo. E essa mensagem, irmãos, ela está sendo ecoada dos quatro cantos desse planeta nesse momento. Quantas e centenas e milhares de igrejas hoje, nesse exato momento, não está pregando essa palavra, não está anunciando que Jesus está voltando, não está dizendo: prepare a tua vida, arrependa dos teus pecados, porque o Senhor está às portas. Eu estou falando aqui, mas vem na minha mente o tempo de Noé. Eu estou pregando aqui, mas nós estamos vivendo como se nós estivéssemos no tempo de Noé. Nós estamos construindo aquela arca, nós estamos batendo os pregos, nós estamos colocando as madeiras, estamos esperando o dilúvio vir. Que é o dilúvio? Cristo. Quando essa arca estiver pronta, que já está pronta essa arca, a nossa vida espiritual, nós estamos esperando a quê? A chuva cair, Jesus voltar e buscar essa igreja, conduzir essa arca. Agora você imagina, irmãos, quantos lá fora vai dizer: cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê minha avó? Cadê meu avô? Cadê meu irmão? O desespero vai tomar de conta de todos. Irmãos, se a pessoa que está lá fora hoje, eles não estão chegando, imagine numa grande tribulação. Não fica, irmãos. Não vai. Não vai, porque vai ser muito pior, 100 vezes do que isso. É difícil, é por isso que a porta, ela está aberta agora. Olha, que coisa boa. Você tem livre acesso. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Você tem o desejo, você pode entrar e sair. Você tem o livre acesso para isso. Mas quantos estão rejeitando? E o mais difícil que a gente encontra e acha é saber que pessoas já provou desse maná, dessa água, né? Já usou essa espada muitas vezes, e hoje não quer mais ser um soldado de Cristo. Hoje não quer mais embanhar essa espada, andar com ela, viver ela, amar ela, ter ela. Quantos irmãos estão rejeitando essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz, irmãos, versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação? Se nós não nos atentarmos para uma tal grande salvação, nós precisamos nos atentar, irmãos, para essa salvação que é Jesus.
para a vinda dele nas nossas vidas. Precisamos nos atentar em que sentido? Vigiar. Em que sentido? Esperar. Em que sentido? Ficar atento. Em que sentido? Não podemos vacilar mais. Não podemos nos distrair mais. Não temos mais idade para isso. Não temos mais tempo para isso. Agora é agarrar. Agora é abraçar. Agora é caminhar com Ele até Ele voltar. Aí ele continua dizendo: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ao versículo 4, para encerrar, irmãos: testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Aqui continua dizendo, irmãos, que o Senhor, os apóstolos continuaram testificando de Deus, falando do Senhor Jesus, e os sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O Espírito Santo é distribuído para nós segundo a vontade de Deus. Amém. Se o Senhor quiser nos presentear hoje com o dom da palavra, Ele nos presenteia. Se o Senhor quiser nos presentear com os dons de sinais, milagres e maravilhas, Ele vai nos presentear. Se o Senhor quiser nessa noite distribuir para cada um de nós vários dons, Ele vai fazer isso. Glória a Deus, eu creio. E Ele quer fazer isso. Ele quer dar os mais excelentes dons do Espírito Santo para a igreja dele. E nós estamos precisando, irmãos, dos dons espirituais. Aleluia. Nós estamos precisando, a igreja do Senhor precisa de ser revestida desses dons, em nome de Jesus Cristo. Precisamos, amados irmãos, buscar da parte de Deus essa renovação em nossas vidas. E eu creio que o Senhor tem dado para nós. Eu creio que o Senhor tem dado para essa igreja. Eu creio que o Senhor, irmãos, Ele tem nos abençoado com os dons espirituais em nossas vidas. Deus tem feito isso em nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus, Ele tem se manifestado, irmãos, no nosso meio, de uma maneira muito especial, muito maravilhosa. Então, o que nós precisamos fazer é continuar acreditando, crendo, buscando, vivendo essa palavra, anunciando esse evangelho, até que ele venha, ou até nós partir dessa vida para lá. E mas o mais importante é eu e você ter a certeza e a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que o nosso nome está lá. Não importa como você vai partir daqui. O pastor Vanderlei morreu de que? Acidente. O pastor Vanderlei morreu de que? Uma bala perdida. Não importa como você vai partir, meu irmão. O que importa é para onde a tua alma vai. É para onde o teu espírito vai. Poxa vida, o pastor Vanderlei morreu de acidente, o caixão lacrado. Não importa. Deixa o caixão lacrado. O que importa é que a alma dele está justificada diante de Deus. É isso que importa para nós, irmãos. É isso que importa para nós. Não importa você ir num velório, você vê um caixão bacana, um velório bonito, cheio de flores, cheio de coisas bonitas, mas você olha e fala assim: poxa, infelizmente esse não quis Jesus. Infelizmente esse. E você tem aquela certeza que a pessoa não partiu com Cristo. Não adiantou nada, irmãos. Você sabe o que acontece isso? Você chega em algum velório, você sabe que aquela pessoa partiu sem Jesus.
dependendo do que ele fez, dependendo da circunstância da morte dele, às vezes não dá tempo de se arrepender. Imagina que você está num carro aí, a pessoa que não serve a Deus é um ímpio, incrédulo, acontece um acidente, morreu na hora. Não deu tempo de se arrepender. Eu não diga aquele que está no hospital, que é visitado, né, que é evangelizado, que dá tempo ainda de se arrepender, de receber Jesus. Mas tem uns que, infelizmente, irmãos, não dá não. Infelizmente, tem uns que não dá. E isso é doloroso, isso é doído. E o que faz essas pessoas sofrer mais, irmãos, é que nesse momento onde eles estão lembrando daquilo. Eles sofrem mais ainda. Eles estão sofrendo no tormento, ainda sofrem porque deixou familiares e não quer que o familiar vá para lá. E ele não pode ver, ele não pode avisar, ele não pode falar, mas ele tem a ciência do que deixou lá embaixo, ou aqui na terra. Olha que dor. Imagina uma pessoa partiu sem Cristo, está sofrendo e sabendo que deixou esposa, deixou filhos. Olha que angústia na vida desse homem. Foi a história de Lázaro e o rico, né? Lázaro no paraíso do seio de Abraão. Mas eu estava vendo esse texto, eu não sei se eu falei para vocês aqui. Você veja que o Lázaro, ele não participa daquela conversa. Ele não participa. A Bíblia diz que o rico viu de longe Lázaro e Abraão. E ele teve um diálogo, foi com Abraão, não foi com o rico, com Lázaro. E isso veio no meu coração, que Lázaro não estava vendo aquilo. Que Lázaro, Deus abriu os olhos do rico para ele ver onde Lázaro estava. Deus permitiu que ele visse aquele paraíso para ver o que ele perdeu, para ver o que ele deixou de ganhar. E ele ocultou a Lázaro de ver aquilo, porque Lázaro não participa daquela reunião, daquela conversa, porque senão Lázaro também ia sofrer. Poxa vida, você está implorando pelos irmãos, eu também tenho irmão lá embaixo. Vai lá, Abraão, também, porque eu tenho irmão que não serve a Deus. E se ele não, aí não justifica você ter paz no paraíso, né? Porque quando você parte, você esquece de tudo, a tua mente, senão não é paraíso, não é alegria, não é gozo, né? Mas no inferno é diferente. É atormentado. É atormentado. Não é fácil não, irmãos. Por isso que eu digo para os irmãos, continue sendo crente, continue sendo fiel à palavra do Senhor, continue sendo fiel ao Senhor Jesus, irmãos. Tem dia que nós estamos daquele jeito, mas vamos suportar a tribulação, as dores, as humilhações. Vamos suportar tudo isso, porque faz parte do processo do homem justificado, santificado, regenerado. Não é fácil ser cristão, não é fácil. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Olha que graça e glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse privilégio, Deus, por tua palavra, por esse momento tão especial, meu Pai, que o Senhor nos deu essa palavra, essa mensagem nessa noite. Ó Espírito Santo, nós queremos, Pai, te seguir, não de longe, mas queremos te seguir de perto. Queremos te adorar com sinceridade, te adorar de verdade, ser fiel, meu Pai, até a tua vinda. Meu Deus, distribui, meu Deus, dons para essa igreja. Distribui, meu Deus, dons de maravilhas, sinais e maravilhas, o dom da palavra, o dom da cura,
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está curando enfermidade nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor está passando com o teu bálsamo, repreendendo toda doença, toda enfermidade, curando e restaurando, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado, meu Deus, e te agradecemos. E a Deus toda a glória. Dê uma salva de palmas. Aleluia.